Primeiro, agradecer a presença de todos, né? Uma sexta-feira à noite, ter disponibilidade para vir aqui para uma audiência pública de transparência, para uma audiência pública onde o governo se propõe a mostrar para a população o que fez e o que fará, demonstra que vocês querem e muito saber o que nós estamos fazendo, o que vamos fazer e percorrer junto conosco esse caminho que tem que ser um caminho trilhado solidariamente entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e vocês. Nós temos que cada vez mais ouvir a população, estamos no caminho certo, ao ouvi-los, ao constituir os nossos conselhos, ao fortalecer os conselhos, porque sem a participação da sociedade não é possível construir políticas públicas que sejam eficazes. Parabéns pela presença de todos, me surpreenderam. Cumprimentar a nossa mesa, na presença do nosso prefeito, Júnior, meu amigo de longas datas, e eu vou deixar no final para tecer alguns comentários em relação a ele, mas o nosso secretariado todo, a assessoria de comunicação pelo belo trabalho que tem feito, ao nosso chefe de gabinete, aos nossos vereadores, né? Poderes independentes, mas que devem conversar de maneira solidária, de maneira harmônica, de maneira o que for bom para o município, caminhamos juntos. O que for ruim, vamos sentar e vamos conversar, aperfeiçoar as nossas propostas, mas fazer com que as políticas públicas andem, porque quem depende de nós são as pessoas que nos pagam. Então, Dona Ivone, Gé, Renato, os demais vereadores que aqui não estão, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem firmes. Nós estamos numa trajetória que eu tenho certeza e convicção que ao fim do nosso governo nós estaremos de cabeça erguida, com orgulho, dizendo que nós saímos de uma situação difícil, mas não desanimadora. Saímos de uma situação que era complicada e a gente está transformando essa cidade, com certeza, em uma cidade mais digna e melhor de se viver. O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma pasta muito sensível. Eu falo por último, meus colegas me deixam numa situação embaraçosa, porque se a gente atender 1000 pessoas, salvar 1000 vidas e deixar de atender uma, essa não vira notícia. Então a gente tem que ter casco grosso, casco duro e ter junto conosco uma equipe de trabalho disposta a fazer com que a gente cada vez mais supere as nossas adversidades, supere os nossos problemas e a gente conquiste uma qualidade de vida do povo. A minha equipe, estou vendo várias pessoas aqui, a minha eterna gratidão, o meu carinho, a minha amizade e muito obrigado pelo que vocês têm feito pela cidade. O SUS nós herdamos, eu não gosto de falar de terra arrasada como um ponto de partida, mas nós herdamos uma situação conflituosa, vamos dizer assim, que exigiu de nós um esforço muito grande, um esforço enorme no sentido de não só reconstruir alguns pilares que estavam ali precisando de uma reforma, mas ousar no sentido de implantar novas políticas públicas na área da saúde que demandassem muito esforço para que viabilizássemos uma condição de qualidade de vida das pessoas. O município herda do bolo tributário 15%, 60% fica com a União, 25% nos estados, 15% nos municípios, que cada vez mais precisam de passar o pires dos outros poderes, dos nossos entes federados do Estado da União, para buscar os recursos. E esses recursos são necessários, porque as nossas demandas são infinitas, as nossas demandas são crescentes, sobretudo na área de saúde, de educação e de assistência social. Mas o município que estava numa situação econômica e financeira, jurídica, administrativa difícil, nós precisamos de contar com o trabalho, e aqui de público eu parabenizo não só a Procuradoria Jurídica, a Secretaria de Administração e toda a sua equipe, em nome aqui do nosso secretário de Administração, Hudson, e ao secretário de Fazenda, Dr. Francisco, que atividades meio que precisam de dar suporte para as atividades fins, fizeram com que nós tivéssemos condições de ousar e tivéssemos condições de caminhar para frente de maneira digna e correta. Parabéns para vocês, o trabalho de vocês não me surpreende, eu já os conhecia, e o trabalho de vocês certamente propiciou grandes conquistas na área da saúde e nas demais áreas dos nossos colegas secretários. O nosso município, na área de saúde, ele é um município de pequeno porte, é um município que em 2013 nós focamos bastante na questão do problema tradicional, uma fonte de recursos suficiente e definitiva que sustentasse o SUS. Graças ao trabalho administrativo deles, ao trabalho da nossa equipe da saúde, conseguimos viabilizar recursos não só para pagar as dívidas anteriores deixadas para nós, como também para que nós pudéssemos
avançar na questão de uma melhoria da infraestrutura física, né? Inauguramos o terceiro PSF, já deixamos engatilhado uma parceria com a Secretaria de Obras, aqui eu agradeço o Júlio pelo esforço, novos projetos que já foram aprovados, autorizados, inclusive com recursos repassados, e essa questão de infraestrutura faz com que a gente possa reorganizar o nosso modelo assistencial. Eu peço desculpas à população de público pelos atropelos que nós tivemos ao longo desse processo de mudança de fluxos de atendimento, de fluxos de encaminhamento assistencial, mas isso se fazia necessário para organizarmos o SUS no município. Essa organização possibilitou grandes conquistas, avanços, e eu tenho certeza que nós iremos crescer muito mais. Na questão conjuntural, que é a questão aí que a gente vê de fome, de moradia, de lazer, de esporte, de segurança, são fatores condicionantes para a pessoa ter uma qualidade de vida, para essa pessoa viver bem. Isso é saúde. Saúde não se resume a atendimento médico. Esse é um conceito errado. Saúde não se resume à presença de medicamento nas unidades, a ter uma equipe. Saúde envolve todos esses condicionantes que eu tenho certeza que nós temos que trabalhar de maneira articulada: ação social, obras, meio ambiente, cultura, educação, para que a gente tenha qualidade de vida. Saúde é qualidade de vida, saúde é ausência de doenças, e isso precisa de que haja políticas públicas articuladas. Essas questões conjunturais, tenho certeza que nós vamos conseguir enfrentar os desafios e vamos conseguir vencer. Precisamos de ter uma relação harmônica com os nossos vereadores, né? Vários projetos de leis que formam um arcabouço jurídico do SUS, eles são passados para os nossos vereadores, e não faltam a eles sensibilidade para debater os problemas, não falta a eles sensibilidade para nós construirmos solidariamente esse modelo de assistência que precisamos. Agradeço, tem projetos de lei importantes, a vigilância sanitária da Câmara, agradeço a aprovação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, que é um grande avanço para o nosso município, a discussão da ouvidoria do SUS, e essa da vigilância sanitária. Tenho conversado pessoalmente com os nossos vereadores, me dispus e fui a uma audiência pública sexta-feira à noite passada, fomos a uma reunião com os 9 vereadores, e eu acho que o projeto já está maduro para que seja votado, para que a gente possa implantar, porque eu prefiro muito mais preservar a vida de todo mundo e não deixar correr soltos os grandes problemas que podem advir da ausência da vigilância sanitária aqui. Para o ano de 2014, nós precisamos de consolidar o que foi feito. E, Júnior, o que foi feito foi muito. Não foi compra de medicamento, não foi compra de equipamentos, isso tudo era necessário, isso tudo foi feito. O hospital hoje está totalmente reequipado, móveis novos, os médicos hoje dormem em cama, que não são estouradas com tijolo, os nossos fornecedores, Francisco, estão sendo pagos em dinheiro. Isso resgatou o município, resgatou a credibilidade e faz com que nós tivéssemos um acréscimo nos nossos quantitativos de recursos humanos, que a gente permitisse entregar medicamento em casa, que os nossos exames sejam feitos com mais velocidade. Enfim, essa melhoria assistencial, inauguração de mais um PSF, mais médicos, implantamos a acupuntura direta nos postos, contratamos mais pediatras, mais ginecologistas, pneumologistas, e crescemos muito. E nós fomos reconhecidos por esse trabalho. Nossa equipe é testemunha disso. Não sou eu que estou aqui falando e vou me colocar ao final da audiência pública para discutir as questões que porventura ainda surgem de dúvidas. Nós ganhamos do Estado de Minas Gerais, o prêmio da política de práticas exitosas da atenção primária. Isso não foi pouco, não é um reconhecimento nosso político, isso é um reconhecimento técnico de pessoas que nos avaliam e que nos monitoram e que falaram, e assim está no caminho certo. Ganhamos um prêmio, eu divido com todos vocês que também me colheram aqui. Hoje, nós tivemos a oportunidade de, às 11 horas da manhã, estarmos na Secretaria Estadual de Saúde, eu, o prefeito, o nosso chefe de gabinete, grande parte da nossa equipe, porque Riacima foi escolhido como a única cidade em 2013 para desenvolver como piloto o programa Agentes Conectados de Saúde. Então, nós hoje assinamos um documento, um termo de adesão, os nossos agentes de saúde vieram com os tablets para cá. Por quê? Porque isso demonstra seriedade, isso demonstra compromisso, isso demonstra que o município de Riacima é capaz de servir como modelo e exemplo para os 853 municípios do nosso estado. Isso não é pouco, prefeito.
Em 2014, que nós estamos falando das nossas metas para 2014, nós vamos cumprir algumas obrigações nossas para dar mais conforto e qualidade no atendimento de vocês. Vamos implantar, prefeito, e você nos determinou, e não vai faltar as coisas, já vai chegar. Vamos montar o nosso centro de imagem, raio-x digital que já está sendo comprado, vamos ir para um novo transformador colorido e vamos comprar também um mamógrafo. A sua determinação vai ser cumprida, não vai faltar da nossa parte esforço para isso. Reforma e ampliação do PSF Jatobá. Vamos reformar e ampliar. Agradeço de público ao secretário de obras, Júlio, o diretor, o secretário de obras, conselheiro, meu coração, viu? O secretário de obras, porque nós conseguimos recursos para ampliar e reformar o PSF Jatobá. Conseguimos recursos para construir uma nova unidade de saúde que vai substituir a nova que foi inaugurada agora, que é o UBS de Rosário. Vamos construir uma nova, mais moderna, maior, com mais conforto. E conseguimos também recursos para construir um novo PSF dentro do bairro Vila Duarte. Foi uma decisão do prefeito. Foi uma determinação dele, fomos a Brasília, cadastramos o nosso projeto e os recursos já estão disponíveis em caixa e as licitações ainda estão caminhando. Isso vai possibilitar nós montarmos um quarto PSF. Vamos montar o quarto PSF na região central. Vamos inaugurar, ano que vem ainda, um centro de especialidades odontológicas. O prefeito falou, saúde começa na pessoa não ter doença. E também precisa de ter um sorriso. Vamos começar, prefeito, a atender a sua determinação também. As pessoas que porventura não tenham aí uma condição de sorriso boa, não conseguem deglutir, mastigar legal, vamos começar a fazer um trabalho de prótese aqui no município. Vamos dar prótese para as pessoas que porventura precisam. Vamos adequar a vista do hospital, implantar uma política municipal sobre drogas, e aí eu friso que é importante a parceria não só com o esporte, com a educação, com a ação social, segurança e demais secretarias, porque é um problema que aflige todos vocês e a nossa sociedade. Vamos trabalhar na questão do controle de zoonoses, melhoria da qualidade dos nossos serviços e melhorar a nossa capacidade de atendimento. Isso vai ser feito. Deixe por fim uma mensagem para o nosso prefeito. Eu já passei por algumas administrações públicas de municípios e já passei pela administração pública do Estado. Tem pelo Júnior uma questão fraterna, familiar, de amizade de longas datas. E eu tenho com ele uma liberdade que nos permite, inclusive, dialogarmos, confrontando ideias, mas nunca esse confronto vai significar divergências, de hostilidades, isso não vai acontecer. Nós estamos dialogando para construir um modelo para a cidade legal. E o Júnior é muito aberto para isso. Isso que ele faz conosco, de delegar e cobrar, é uma confiança na equipe que só grandes pessoas empreendedoras, que só grandes líderes não têm. E ele está numa velocidade digital e nós analógica. Ele fica lá o dia inteiro conectado, na pilha dele não termina, e isso faz com que a gente tenha que pular o sarrafo cada vez mais alto. E isso não me surpreende, porque desde tempos atrás que eu já o conheço, ele não só demonstrava competência, não só demonstrava sensibilidade, não só demonstrava garra, mas demonstrava muita persistência, uma pessoa focada, uma pessoa desprendida de sentimentos pessoais, capaz de abdicar do tempo da sua família para dedicar, como o Theo falou, 12 a 14 horas por dia do seu tempo precioso para o trabalho. Isso só grandes líderes têm, só grandes pessoas têm por ele uma amizade pessoal, e essa amizade, tenho certeza que eu tenho que traduzir essa amizade em trabalho, porque ele nos cobre muito e a cidade precisa. Júnior, você resgatou a credibilidade do município. Júnior, você conquistou as certidões negativas do município capaz de buscar esses recursos. Júnior, você conseguiu pagar, enquanto as prefeituras estão em penúria, como o Chico falou, 15 salários no ano de 2013. Júnior, você conseguiu resgatar a autoestima dos nossos profissionais. Júnior, você está fazendo com que cada um aqui caminhe de peito aberto, de cabeça erguida. Júnior, eu tenho certeza que Deus vai continuar lhe abençoando, lhe dando forças para que você supere as adversidades que existem,
E que as pessoas têm que ter sensibilidade de enxergar que o futuro está aqui agora, não é demagogia. Nós temos condições de transformar essa cidade e vamos transformar. Peço a Deus que te abençoe, te ilumine, te dê forças e que você conte com o esforço solidário aqui de cada colega do secretariado, porque nós não vamos faltar com o seu sonho de transformar Renascimbra numa cidade melhor. Como disse o Deus, desde o